ar o Resenha Tricolor número 244. Uma semana só com vitórias. Acho que faz, sei lá quanto tempo que a gente não via aqui falar assim, só vitórias na semana, né? Coincidentemente, uma semana só de vitórias, onde o otimista da mesa não pode estar conosco. Caio, o que ele tá fazendo mesmo? Tá passeando com seu iate mundo afora. É isso, né? É isso. Porque seu novo Família Schurman, um negócio, um projeto meio pouco maluco. mais fácil, né? Mas sim. Ele, sei lá. Enfim. Um abraço, Caio. Boa sorte, tá na Ilhas Maurício, que é onde ele ia começar. Boa. E não estamos só nós dois aqui. Temos um velho conhecido, um dos caras que mais ensinou sobre base no Resenha. Desde o primeiro Resenha que ele participou, o olhar para a base, garimpar, olhar para o futuro do São Paulo. Ele falava lá atrás e a gente vê hoje uma safra que você chegou a comentar vários desses nomes ali no 17, quando a gente começou lá atrás. Gabriel Furman. Prazer estar aqui. Bem-vindo. Prazer, Junks. Não podemos contar com o cara, né? Tá viajando. Vida de global é muito diferente, né, cara? A gente não consegue chegar nesse nível, né, cara? Tem que... Verão europeu, mas Verão europeu. Ele vai passar férias ali com o Cristiano Ronaldo, né? Com pessoas que são mais da laia dele ali, né? Que gastam mais ou menos o mesmo tanto que ele no iate, né? Muito próximo. 85 pés o iate que ele tá agora. Tira racha. Tira racha. Gasolina baixa. Pô, muito bom estar aqui de novo, a gente poder falar um pouquinho de futebol de base, um pouquinho do São Paulo também. Realmente a gente, em vários momentos, né, a gente chegou até a montar uma seleçãozinha, a gente falou alguns nomes que hoje a gente vê no profissional do São Paulo, mesmo com todos os percalços que se tem para se formar um jogador aqui no Brasil e especialmente no São Paulo, a gente ainda assim conseguiu ver esses nomes e dando algum fruto, né? Aquela máxima que eu sempre falo, que a base não foi feita para formar craque, né? Que o pessoal sempre fica, quero o craque, eu quero que o cara decida o jogo. Não é ele que tem que decidir, desculpa. Quem tem que decidir é quem vem de fora, quem veio custando uma fortuna, quem ganha um salário de 400 conto, 350 conto, que vem pra cá custando muito dinheiro, traz às vezes do México, né? Tô citando aí um nome que a gente teve aí num passado muito recente, que veio e não jogou praticamente. Né? A gente tem outros exemplos aí, são 1000 exemplos que a gente pode dar. Porque quem você contrata vindo de fora, além de custar mais caro, né, que é o básico, alguém, né, ou alguém, né, algumas pessoas teriam feito uma análise e falado, pô, o cara que eu preciso é esse aqui. Sim. Porque ele faz isso, e ele vai decidir nisso. Mas enfim, aí são outros que falaremos disso. Porque eu tava montando os botões do campinho, todos os contundidos, e se a gente for pegar os suspensos, praticamente não tem time, né? Rodrigo Junqueira, 2 vitórias, uma vitória maluca no meio de semana, uma vitória fora de casa no Brasileirão. Depois de muito tempo. Como você termina a semana sentado na cadeira do otimista? Eu tô muito otimista, não poderia ser diferente nesse local aqui. Eu acho que apesar do iate, de todas as opiniões, eu concordo com meus amigos, eu acho que aqui tem gente no elenco que está fazendo hora extra, com salários absurdos, uma montagem bem remendada no São Paulo Futebol Clube. Acho que nesse quesito, infelizmente, a maré mudou. A gente chegou a elogiar o departamento médico em um momento de São Paulo que poucos lá estavam ou frequentavam, mas isso, de repente, tornou-se mais uma vez uma dor de cabeça do São Paulo, não só processos internos, né, contra ex-médico, contra problemas em si, mas lesões graves, e eu acho que o São Paulo e o Rogério principalmente montando um quebra-cabeça para esses próximos jogos. A gente vai falar bastante disso, acho que quinta-feira ele deu até sorte, porque alguns nomes realmente, por um motivo de força maior, que nem o Caleri, já estão fora. Mas eu acho que tem muito para falar, porque minha cadeirinha é ali, né? Um pouquinho mais do negativo, do contraponto. Mas a gente vai falar nisso, mais um jogo de muitas coisas para unir um grupo, para unir um elenco, para dar um novo fôlego, mas num adversário muito fraco. A Católica? A Católica totalmente despreparada. A Católica, se juntar uns amigos mais boleiros, faz frente. Eu acho que foi importante para juntar, dar aquele negócio, tudo nós contra todos, mas precisa refinar um pouquinho nosso futebol. Eu fiz um top 5 de coisas que eu achei que
vale a pena na semana, eu vou jogar para vocês debaterem comigo. Acho que a primeira coisa que... as 2 vitórias, elas são emblemáticas para a parte psicológica do time. O time com muito desfalque por lesão, agora com o dobro, né? Então, o São Paulo tomou mais cartão essa semana do que... Fez falta. Na vida. Do que fez falta contra o Católica. Então, acho que são 2 vitórias que colocam o time na semana seguinte com mais moral. Né? O segundo ponto, para mim, muito importante da semana é ganhar fora de casa. Tirar o peso esse time não ganha fora de casa. Só empate, né? Só empate. Terceira coisa, Luciano. 4 gols em 2 jogos. Recuperando a confiança. Precisamos dele, uma peça importante. E quarto ponto, que para mim, Igor Gomes e Gabriel Neves. Vamos ver o Gabriel Neves começando a jogar bola, né? Jogar bola. E o jogo que o Igor fez no Chile, para mim, é um jogo de protagonista. Com certeza. Não foi bem ontem contra o Goianiense, mas eu preciso que o Igor participe de lances dos melhores momentos, que é o grande argumento. Até eu queria muito que você hoje falasse um pouco da safra que está no elenco atual. Mas isso é uma das coisas que mais me incomoda. Assim, o Igor não é bom porque ele nunca está nos melhores momentos. E o último ponto, antes de passar a bola para vocês, que é um ponto um pouco menor, mas eu acho importante, que é a zaga seguir sólida sem o Arboleda. Porque eu não sabia como a zaga ia se comportar. O São Paulo praticamente hoje, os zagueiros reservas são todos moleques, o Beraldo e o Luizão. E bem provavelmente vão ter que atuar nessa semana. Vão. Né? O Miranda voltando a jogar muito bem, né? O Miranda como vai voltar o Miranda numa sequência? Eu acho que a zaga continuar funcionando bem sem o Arboleda, que foi um desfalque importante, é o meu quinto tópico. Então, o saldo da semana, quando eu olho, tirando cartão e lesão, que é um problema super positivo. A semana é boa. Boa. Super positivo. Também acho. Como eu queria muito explicar contigo essa questão Igor Gomes, porque Vamos é uma das coisas ele, que... Igor Gomes. Acho que a primeira questão é a expectativa, né? Acho que o pessoal cria uma expectativa quando sobe um meia que, não, ele vai ser o criador, ele vai montar, ele vai fazer chute de fora da área, e de repente nunca foi isso que esse jogador entregou, mesmo na base. Na base o Igor sempre foi um jogador muito de composição do meio de campo. A história do Igor toda nas categorias de base do São Paulo, ela é muito curiosa, né? Ele é um menino que a gente vê que ele tem uma criação, né, vamos dizer assim, mais para a classe média, né? A gente percebe que ele tem uma criação diferente, assim, não da maioria, mas de muitos jogadores, né? É diferente. Então, quando eu olho para a geração 99, eu adoro a geração 99 do São Paulo, que é a que tem o Igor, tinha o João Kiefer, o William Camargo, que está jogando na Espanha hoje em dia, tinha o Augusto, que veio para o Santos, não deu certo, voltou agora para o futebol espanhol, se eu não me engano. Enfim, tem vários jogadores nessa geração. É uma geração muito legal na forma como ela foi protagonista e teve personalidade dentro do São Paulo, porque era uma geração que nunca baixou a cabeça para as coisas que queriam que fossem feitas. Então, eu sempre falo muito que a formação de jogadores ela não passa só pelo futebol. O futebol é dos pontos que faz o cara virar um jogador profissional. Entre isso, tem o psicológico, tem a distância da família. As pessoas têm essa ideia de que é muito fácil, né? É só jogar bola. Não é só jogar bola, você sai da sua casa com 13 anos de idade, mora sozinho com 14 anos, num lugar cheio de moleque, iguais a você, seguindo regras que você nem sabe exatamente por que está acontecendo, distante da sua família, tendo que seguir uma alimentação regrada. Assim, qualquer um de nós que tentar fazer uma dieta vai sofrer fazendo a dieta. Qualquer um. Por isso que nós estamos aqui nessa forma física maravilhosa. Imagina com 13 Imagina anos. fazer isso como adolescente, cara. Na adolescência, quando você tá com os hormônios, com a loucura toda, e tem que ir na escola e você treina 4, 5, 6 horas por dia, vai pra escola, tem que fazer as provas da escola. É difícil, cara. É bem complexo. Parece que é, nossa, só jogar bola, que vida fácil. E não é. O negócio vira fácil depois, quando você vira adulto. Vou dizer que nem quando você vira adulto, cara. Vou dizer que... quando você vira adulto eu não sei não, cara. Porque você ter, 5, 6 horas de atividade física no seu dia é bem pesado, cara. É desgastante. Ele é pesado, mas... Ele é desgastante. Fica mais fácil porque, assim, a remuneração por isso, enorme, em muitos pontos, Mas ainda assim, a gente tá falando de, sei lá, 350 a 500 jogadores que ganham bem de verdade. Isso.
Por aí. Sim. Em quantos mil jogadores a gente tem? No Brasil. Os que ganham bem de verdade. Ganhar bem pra, tipo, ficar tranquilaço na vida. Eu vou dizer que uns 200. Assim, ficar tranquilaço. Pensando na Série A, assim. Série A, mas eu devo ter... Tem 20 times com 30 jogadores no elenco. Isso. Desses 30, nem todo mundo ganha exatamente pra ficar tranquilo. A metade, talvez. Mas talvez a metade, se pegar os top 5 times, talvez todos os 30 ganhem. Todos os 30 ganham. Mas assim, o número é pequeno, cara. Não, 20 na média, mais tá falando uns 3 da Série B. Você tá falando ali... 450 caras. Ganhando bem, pra ficar tranquilo. Assim. Então é complexo, cara. Mas enfim, voltando a falar do Igor. Tem essa expectativa que não é real, né? Do Igor ser um camisa 10, dele ser um criador. Ele não era isso na base. Mesmo na base, ele foi reserva do Augusto durante bastante tempo. E aí no Sub-17 ele começa a assumir um protagonismo no time. Ele, o Gabriel Novaes jogando ali naquele time, o Marquinhos Cipriano. E aí projetaram uma coisa dele ser um meio armador. Exato. Que ele até consegue fazer de vez em quando. E ele faz muito bem quando você tem um ponta. Isso. Então você pega a melhor fase dele como criador no São Paulo, é com o Anthony. Sim. Quando ele e o Anthony estão juntos ali, que é aquele 2019, né? Que a gente ganha do Palmeiras na semifinal, ganha nos pênaltis do Palmeiras lá no Allianz Parque, vai pra final contra o Corinthians, perde o título num lance, no último lance do jogo, né? Mas São Paulo remendadaço. São Paulo super remendado, um jogo. A gente sem treinador, né? O treinador era o Wagner Mancini, que tava lá fazendo uma janelinha. Ele tinha 20 anos. Tinha 20 anos de idade, o outro tinha 19. Gonzalo Carneiro, o Felipe. E a gente jogando contra o Corinthians em Itaquera, o Corinthians com aquele esquema bem armadinho deles, que a gente já conhecia, que funcionava bem com a diagonal, esperando o Rodriguinho aparecer ali como homem surpresa no meio de campo, tanto que é a temporada artilheira do Rodriguinho pelo Corinthians. São Paulo toma o gol no último lance, né, e acaba indo para os pênaltis. A gente tava lá, eu lembro que eu tava fazendo esse jogo trabalhando, eu já tinha ido pro vestiário, já para pegar os jogadores na saída. E aí sai o gol do Corinthians, eu tenho que voltar tudo para ficar ali nos pênaltis. O Liseiro é quem perde o pênalti, né? Não, eu acho que essa projeção traz uma responsa pro cara gigante que ele não tem que ter. Não, chegaram a falar que o cara é o novo Kaká. Aí aquelas comparações que o pessoal faz por causa da... Do nada, do jeito de correr. Pela passada, tá ligado? Nada a ver. Assim, pela passada, que ainda não... Vamos lá, pela aparência, pelo perfil do jogador, também, de parecer playboy, né? Entendeu? Tudo isso influencia. Agora, mas você olha ele em campo, a composição que ele faz no meio de campo do São Paulo é extremamente importante, cara. Hoje ele tá mais pra um Alisson do que pra um meio de criação. Ele é um segundo volante. Hoje ele é volante. Ele é volante, hoje ele é volante. As pessoas falam, eu discuti bastante essa semana sobre o Igor Gomes por N motivos, eu vi no Twitter alguns dados que o apoiaram nessa discussão. Não, e achei ótimo que dados em base. Também, é óbvio. O Igor é um cara que, assim, quem está esperando um meia clássico de criação? Vai decepcionar, vai se frustrar. Mas o problema está na sua expectativa, não no futebol do Igor. Exato. E honestamente, enquanto o São Paulo não tiver um ponto de velocidade com alguma qualidade, o Igor não vai conseguir ser o cara que dá o passe vertical da criação. Embora ele ainda seja o cara com mais passes de ruptura desse meio campo do São Paulo, ele inicia a jogada, ele tem um passe progressivo. Mas é essa questão, a expectativa. E a gente olha o jogo dele de composição desse meio de campo, ele é essencial no time. E a questão com ele tá virando muito parecida com a questão que aconteceu com o Gabriel Sara. O Gabriel Sara era um jogador extremamente importante do lado esquerdo do São Paulo, tá fazendo falta pro lado esquerdo do tricolor. Muita falta. E assim, era um cara que não necessariamente aparecia nos melhores momentos. E é o que você falou, é muito difícil debater com quem espera futebol de highlight, né? Futebol de melhor momento. Eu quero ver os melhores momentos, eu quero ver o passe dele. O futebol de DVD. Aí você não vai ver, cara. E é aquela coisa, se você esperasse um futebol de melhores momentos do Richarlison, por exemplo. Não ia ter, cara. O Richarlison não era um cara de melhores momentos. O Mineiro não era um cara de melhores momentos. Não tô falando que o Igor Gomes tá jogando com esses caras. Exato, não é a comparação, mas assim... A entrega do cara não é um cara de DVD pra fazer. E é uma parada que eu vou falar, cara. Tem pouco jogador no elenco do São Paulo que dá uma entrega física igual a do Igor Gomes no jogo, cara. Porque assim, é um menino que você olha extremamente dedicado a todas as funções que ele tem que fazer no campo. E aí você olha e tem que entender o que você vai esperar dele. Eu vou dizer... com um pouquinho de, vamos dizer, mais dificuldade por conta das lesões que teve, infelizmente as lesões acabaram minando muito da carreira desse menino, o Lucas Fernandes era um menino para entregar mais ou menos a mesma coisa, para ser ali um meio volante, para voltar, para compor, para inverter o jogo,
pouco mais criativo, mas nessa mesma... E é a questão que eu sempre falo, o pessoal tem uma birra muito grande com o passe lateral. Né? Lateral. Mas o passe lateral é o passe pro lado, é o passe pro lado. Gente, se você olhar o jogo, se você não rodar a bola, você nunca vai passar a defesa para achar um espaço. Isso. Não existe só tocar a bola pra frente. Tem uns que exageram, né? Tipo, o Nestor dá uma exagerada nesse passe lateral. É uma questão de crescimento, evolução. Com certeza. O Nestor é 2000. Ele é um ano... Passa por aí também, acho que uma construção. Passa da evolução também, da criação, da fomentação do que vai ser como jogador. O Nestor, ele está realmente numa sequência ruim. É inegável. Sim. Ele fez um mês muito bom e agora ele está completando. É que é duro, né? Quando ele faz um mês bom, você olha e você fala, puta, que moleque bom de bola. O São Paulo com o Nestor jogando bem é outro São Paulo. Ele chega na área, ele chega pro jogo, ele muda muita coisa. Quando ele pisa na área, ele é bom. Quando principalmente ele faz na ausência do Sara, jogo, né? Principalmente na ausência do Sara. Vou aproveitar que você está aqui, porque você viu muito mais jogo na base que eu tento acompanhar, não consigo do jeito que eu gostaria, mas vejo alguma coisa. O Sara, na base, não era esse cara do lado esquerdo. Não. O Sara, ele foi muitas coisas na base, ele foi bem polivalente. Mas eu lembro muito mais do Sara, até de centroavante, mas centralizado. O Sara, pra mim, era um jogador de ataque centralizado. Eu não lembro dele cair pela ponta. Ele chegou a fazer algumas vezes, mas não como ponta. Mas ele chegou a jogar bastante como meio atacante também. Durante algum tempo no Sub-20 ele foi o 10 da equipe, né? Chegou a ser o meia de criação. Meia 1 ali do... E é muito louco, né? Porque o Sara nunca foi um jogador extremamente técnico, né? A gente que viu ele bastante na base, a gente sabe que ele é um jogador que a gente gosta de chamar do balaco, né? Carrega a bola e vai que vai atropelando. O Sara pra mim é um pouco Júlio Batista, sabe? É uma questão bem próxima, assim. E ele aprendeu outras funções no profissional, né? Acho que você vai criando isso, que é uma das questões que até eu queria colocar aqui. Agora o Sub-20 está sendo muito criticado, né? A fase do Sub-20 do São Paulo não é nada boa, ganhou do Botafogo agora por 1-0, né? Mas perdeu do Ceará. Mas o futebol, o desempenho tá fraco, realmente o desempenho tá abaixo. Mas é uma coisa que eu sempre falo, eu não espero desempenho no Sub-20 e, pra ser bem sincero, não me importo com o desempenho do time no Sub-20 como coletivo. Eu não me importo nem um pouquinho. Não faz a menor diferença ser campeão no Sub-20 pra mim. Nunca fez. Até porque o Sub-20 pra mim sempre foi e sempre vai ser a raspa, né? Porque o jogador muito bom... Já não deu certo. Já tá treinando pro profissional. E se ficar no Sub-20, fica muito pouco. Marquinhos, o Beraldo, o Luizão já ficou um pouquinho mais de tempo. E a gente vem de uma sequência muito esquisita, né? Por conta da pandemia, em que o Sub-20 fez um campeonato paulista menorzinho, aí teve dificuldade no Paulistão, depois jogou outro campeonato paulista, aí o brasileiro Sub-20 também foi esquisito. Tudo isso influencia. E é a junção de três gerações, né? Quando você junta 3 gerações. Então, eu não me importo. Acho que a gente tem alguns talentos ali, mas, de fato, a gente tem hoje um declínio técnico desse Sub-20 em relação ao Sub-20 do ano passado, né? Perde algumas peças importantes, mas a gente já vê algumas delas, né? Como eu falei, o cara muito bom no Sub-20, ele fica bem pouquinho, né? Ele vai lá só pra mostrar que ele consegue jogar naquele nível de futebol. E vem. Que é o caso agora, o Rodriguinho, né? Que vai fazer o estágio com o Rogério Ceni, que a gente comentou aqui em outras resenhas também sobre ele, né? O Rodrigo Ruendra, pra mim é um meia de criação, se todo mundo quer um meia de criação, esse menino é um meia de criação. Eu vou chegar. Eu tava circulando pra chegar nele. Guarda o Rodriguinho. Vamos guardar, então a gente fala daqui a pouco. Eu vou Vamos passar para os outros tópicos que você vai. Vou juntar 2 coisas pra gente chegar no Rodriguinho. Primeiro é a pergunta do Barolo, porque o Barolo mandou uma pergunta pra gente sobre os fala exatamente de meia, de criação com essa característica. Sim. Vamos rodar a pergunta do Barolo, porque o Rodriguinho tem ligação direta com ela. Boa, então vamos que vamos. Fala, meus amigos. Boa noite para vocês. Saudades. Estamos aqui de novo. Queremos fazer uma pergunta para vocês hoje. Desculpa, em algum momento desse vídeo eu vou tossir, porque ainda estou me recuperando daquela doença lazarenta. Mas eu queria saber o seguinte de vocês. Eu tenho reparado, eu acho, pelo menos na minha opinião, o São Paulo tem uma dificuldade muito grande de criação de jogadas no meio de campo. E eu sinto que falta nesse time aí um meia de criação, um articulador, um meia mais tradicional, aquele que faz lançamentos longos, que deixa os companheiros na cara do gol. E agora a gente vai ter a experiência desse menino Rodriguinho, né, de 18 anos, que o Rogério Ceni subiu da base, que tem essas características, né, um jogador que é um meia clássico, né, que joga nas categorias de base, mas vai ser titular, ainda é muito novo, o Rogério vai observar, pediu para observar o menino mais de perto. Vocês acham que falta um meia de articulação? E mais, vocês acham que com o esquema tático do Rogério Ceni tem espaço para esse tipo de jogador? Porque o Rogério Ceni gosta daqueles meias que marcam, né, que rodam a bola, você vê, a gente tem
vários jogadores de meio de campo, nenhum tem essa característica de ser um cara mais articulador, né? O Igor Gomes não é, o Patrick não é, o Alisson não é, o Nestor não é, não são aqueles tradicionais meias, né? Como a gente tem no Flamengo, Arrascaeta, Everton Ribeiro, vários jogadores do Fluminense, o Ganso, que muita gente quer de volta no São Paulo, pelo amor de Deus. Eu queria saber de vocês acham que falta o meia de articulação? E pelo que eu tenho apurado de informação, não é uma prioridade do São Paulo contratar jogador nessa posição. Mas eu queria muito saber de vocês, tá bom? Fique com Deus aí, uma boa semana. Vamos ver quem entra em campo contra a Universidade Católica, né? O time está desmilinguido e principalmente no final de semana contra o Atlético Mineiro, né? Que o São Paulo pode ter 14 desfalques. Mas eu quero saber do meia. Fiquei com Deus aí, uma ótima semana, bom programa para vocês. Um abraço. Então, o Barolo mandou a pergunta exatamente do que a gente estava falando sobre esse papel do meia. Então, onde achar esse meia? Quem porque seria? Eu quero terminar, porque o Sara jogava mais centralizado, era um 10 mais forte, que hoje se desenvolveu e é um cara... Eu não consigo ver função melhor para o Sara hoje do que jogando pela esquerda, difícil ver. O Igor, que até chegou a jogar de meia ali e que a gente falou, depende muito do ponta, depende do esquema, hoje para mim ele é um bom segundo volante, então ele está mais para trás fazendo um papel importante. O Nestor, que sempre que a gente conversou dele no passado, ele era muito mais um segundo volante, era até Diego e Nestor a dupla, hoje eu até vejo ele mais como um meia, mas ele tem essa questão de características de volância, então ele oscila. Ele oscila bastante ainda. E daí você tem o Rodriguinho que está chegando. Pegando a pergunta do Barolo e essas peças do meio de campo, porque hoje eu já não estou mais contando com o Nicão e com o Alisson. Porque o Nicão, de repente, jogando mais pela direita, poderia ser um cara de criação, né? De criação, a gente esperava isso um pouquinho. O Alisson dele. Zero, né? Não, o Alisson zero. O Alisson é um operário, de criação zero. E assim, o Alisson é legal porque ele pode ir lá para o ataque, ele pode jogar mais no meio. É bacana de ter esse tipo de jogador. O nosso Michael Soneca lá, que foi pro Grêmio, melhorado, né? O Alisson. Não sei se melhorado, depende da fase que você pegar. Não, o Michael eu odiava, ele não se esforçava. Mas o Michael no Grêmio jogou bola. Cara. Não, jogou bola, mas lá no Grêmio, né? Eu não sei se melhorado, esperado, acho que são muito parecidos. Tem fases, vai ter momentos em que eles vão ser importantes, momentos em que... É aquela questão que a gente estava conversando até antes da gente chegar na pergunta do Barolo. O Patrick. Pô, vai ter momentos que o Patrick vai ser útil, vai ter momentos que ele não vai ser útil, vai ter momentos que vai passar raiva, vai ter momentos que ele vai jogar bem. Por enquanto ele tá no momento bom. Legal, daqui a pouco vai oscilar e a gente vai passar um pouquinho de raiva. Ele estava na raiva, né? Fora de forma, todo mundo cobrando. Faz parte, acho que, desse tipo de jogador, desse perfil de jogador que tem oscilação, que não é um craque, mas que é útil. A grande questão com esse tipo de jogador é quanto você está pagando para ele, quanto isso custa para você dentro da montagem do seu elenco. Essa é a única questão que eu tenho. Eu não sou contra contratar esses caras. Eu acho que de vez em quando você tem até que fazer. Mas qual é o custo disso dentro do seu elenco? Qual é o custo-benefício? O que ele te traz e qual a função que você precisa dele de fato. Mas enfim, agora voltando a falar do meia, eu não sei se São Paulo precisa realmente de um meia de criação, se o que acontece com o São Paulo é a falta do meia de criação ou é a falta de opções de ataque mais móveis. Por que eu digo isso? A gente não tem até hoje uma questão muito grave, o Rogério falou isso na primeira passagem dele lá atrás, ele falou, não posso jogar sem pontas de velocidade. Isso ele falou na primeira passagem dele no São Paulo. Em todas as coletivas do ano passado. Todas as coletivas sem parar. Isso lá na primeira passagem. Aí o que aconteceu? Eu deixo vocês mandarem o Neres embora, desde que vocês me mantenham o Luiz Araújo. E aí, mandaram os dois embora. E ele ficou, e agora? Não, mandaram embora, né? Venderam, né? Sim, como mas toda a situação. Não, a base era o Thiago Mendes, que era o jogador que ele usava pra puxar no meio. A turma prometeu... Assim, não precisava de um meio de criação naquele time, que era o Cueva. Era o Cuevita, né? O estopim foi prometer que não venderia, chegar na entrevista do Rogério e os caras estarem vendidos sem o consentimento dele. É loucura. Aí foi a gota d'água. É loucura, né, cara? Quando você para pra analisar, é loucura. Aí ele não tem esse ponto de velocidade, não vejo hoje na base um menino que consiga suprir essa função como faziam o Antony, o Luiz Araújo, o Neres. Não vejo ninguém na base com essa função. Seria o mais próximo, assim, ainda em qualidade abaixo desse. Nem o Marquinhos eu vi. O Marquinhos ainda podia cumprir, fazer ali, mas ia ser uma forma de improvisar um pouquinho. O Marquinhos eu acho que era muito mais um segundo atacante. Pra mim também. Assim como o Caio Matheus também tinha essa capacidade, poderia até jogar como ponta, mas via muito mais trabalhando um pouquinho mais próximo da área ali. Mas poderia fazer a função. Não tem nenhum jogador. Seria o Vitinho, né, com uma qualidade ainda abaixo, obviamente, do Antony,
do próprio Luiz Araújo, que desenvolveu muito no São Paulo, né? De quando ele vem do interior para o São Paulo e tudo mais. Sim. Abaixo do fechou com alguém, não? Vitinho tá no São Luís de Potosí, Atlético São Luís, que é o time do Jardine, lá no México. Fechou com eles. Então, não vejo esse nome na base do São Paulo hoje. Poderia ser o João Adriano, é um jogador que eu gosto, tem qualidade, é bom jogador, mas assim, não vejo como um futuro craque, não vejo como um cara de nível A da Europa, vejo como um cara que pode ser um jogador de Série A do Brasil. Um jogador de Série A no Brasil, eu acho que é onde ele pode chegar muito bem e ser muito útil, por isso que eu colocaria para jogar. Essa é a grande questão. Uma coisa que me chateia um pouquinho nesse todo, é que eu acho que assim, eu entendo, eu também apoio, mas eu acho que você tem que fazer do limão uma limonada. Não adianta mais o Rogério ficar reclamando disso e etc. Mas ele parou. Eu entendo, exatamente. Esse é o ponto. Mas eu adoro as entrevistas que ele fala, tipo, mais ou menos ele quer dizer assim, cara, o que dá pra entregar é isso aí, se vocês não gostarem, azar. Ele tá nessa loja. Tá bem nessa vibe. Tá nessa temática. Exato. É isso que faremos. É isso que faremos. Perfeito. Esse é o discurso dele. Eu adoro essas entrevistas, cara. Isso eu concordo 100%. Se eu tivesse o ponto, eu faria outra bagulho. Mas agora ele tem o Marcos Guilherme, né? Será que... Eu tô curioso pra saber. Dizem que ele não aprovou a vinda do Marcos Guilherme. Aí já são outros. Ele disse, não foi ele, cara, não dizem. Não passou por mim. Não tem nenhum nome que passou por mim. No dia seguinte chegou o cara. Até gosto, acho que vai funcionar, vai ser. Eu acho que vai ajudar. Eu acho que vai ser. Assim como a gente falou sobre o Patrick, é aquele jogador que em alguns jogos você vai passar raiva e em outros jogos ele vai ser útil. Sim. Como ele foi na primeira passagem dele no São Paulo. Pô, você pega aquele jogo contra o Botafogo, ele jogou pra caramba aquele dia. Ele vai dia. ser que nem o Igor Vinícius que renovou hoje. Ele se esforça, ele erra muito, ele ajuda às vezes. Ele vai ser xingado, mas como no ataque renovou é mais hoje, light, renovou hoje. Eu não vi. Mas como é mais light o atacante que perde o gol e não o cara defensor que entrega, eu também acho. Mas eu acho que nesse ponto, eu acho assim, né? Você me corrige, você que é nosso especialista. No caso do Rodriguinho, eu acho que na base você não precisa formar uma única posição. Acho que você pode. O ideal é você formar várias. Um cara ser multifuncional para se adaptar em esquemas táticos e posições e etc. Mas eu acho que tem alguns nomes, algumas posições que é fundamental que o cara nasça pensando nisso e morra pensando nisso. Então, centroavante, o cara é nato do gol, não tem como se adaptar um volante para virar atacante. O cara não vai ser. E o meia de criação é a mesma coisa. Muitos desses caras eu vejo na hora de chutar ou pôr no gol, aí toca de lado, aí recompõe, aí fica com bola no pé. Então, eu não sei, eu também não sei te dizer se um meia... Mas o Rodriguinho tem coisas diferentes. Tem coisas, ele é um jogador bem interessante, cara. Ele eu acredita um pouco nessa... Eu acho pode que ele ser tem, um bom ele nome. Tem características que os que estão lá, e eu gosto de todos que estão lá, tá? Eu não sou hater de nenhum deles. E eu acho que ele tem coisas que os que estão lá não têm. Eu acho que ele é um jogador diferenciado, ele é diferenciado. O Rodriguinho tem uma dinâmica, o Barolo usou o articulador como termo, mas ele tem essa dinâmica de jogar ligando os pontos mais pra frente, não vindo de trás. Sim. Ele tem um drible curto, né? Tem uma característica que eu gosto muito do Rodriguinho, que ele tem aquele drible curto, aquele elástico rapidinho, aquele drible meio de defesa na saída. Ele é bom na bola parada, muito bom na bola parada. É um jogador inteligente, é um jogador que joga muito aqui no cérebro, né? Então ele faz a coisa que você não tá esperando. O problema do Rodriguinho sempre foi o físico, questão de lesões. Ele teve algumas lesões durante a carreira dele já na base, desfalcou o Sub-17 um tempão, então não fez um Sub-17 da maneira como se esperava, sempre se imaginou o Rodriguinho, inclusive jogando com os mais velhos, né? Era pra ter acontecido com o Rodriguinho o mesmo que aconteceu com o Caio, né? Jogar com os 2003, jogar muito com os 2003, como o Caio jogou. O Caio foi um dos principais jogadores com os 2003, mesmo sendo 2004. Se esperava isso do Rodriguinho, por conta das lesões, acabou não acontecendo. Mas é um jogador que tem o drible curto, distribui muito bem a bola, e eu gosto que o São Paulo tem nessa função na base hoje, na geração 2004, dois jogadores que pra mim são complementares. O Rodriguinho, que tem o drible mais curtinho, tem um passe um pouquinho mais agudo, né? Um jogador de uma velocidade de pensamento um pouco maior, e tem o Matheus Amaral, que é um menino que lesionou também, tá voltando agora. Eu vi muito pouco dele. Tem sido utilizado pelo Alex, que bate bem de fora da área, que cadencia um pouco mais o jogo, também constrói bastante. Mas, buscando o meia, eu ainda acredito na minha vida que eu vou ver o Rodrigo Nestor de meia de criação. Porque eu acho que ele é um jogador muito talentoso. A gente vê isso na fase boa, você percebe que ele é um menino talentoso, que o toque de bola dele é diferente, que ele tem uma visão de jogo diferente. Óbvio, vai oscilar muito, ele tem 20 anos de idade, demora pra você pegar a cancha, ainda mais quando o time não está
né, ordenado da E forma que você imagina. Um pouco também, precisa encorpar, mas ainda mais quando você tem um time que não tá jogando bem. Um time que você sabe que tem dificuldades na criação, que não tem opções para você distribuir o jogo. Então, tendo mais opções, e eu imagino, de repente, com o Luciano voltando a jogar num ritmo melhor, isso começa a mudar. Ajudar, porque uma das coisas que acho que mais fez falta pro São Paulo nesse período foi o Luciano em má fase. Porque o Luciano em má fase matou o atacante móvel do São Paulo. Porque o Caleri não é o atacante móvel. Ele é atacante Caleri é o ele Brenner. fica na área, ele briga. Conta, o Éder não dava conta, o Luciano tava numa fase horrorosa, que não tava acertando nada. O Rigoni, que era um cara que a gente esperava também dar essa opção, caiu de rendimento absurdo. O Crespo tem que devolver o verdadeiro pra gente. Porque... até achar o Patrick nessa posição também. Eu ia te perguntar isso. Então pergunta que a produção já me avisou aqui que tá então que eu nem o Caio, tá estouradinho aqui. Vou te perguntar isso e depois a gente faz bola cheia em bola murcha, placar e vai para as perguntas. Perfeito. O Patrick é um novo Patrick depois que o Rogério mudou a posição dele? Porque por mais que no fim de semana o São Paulo estava num 3-5-2, a minha visão é que o Patrick estava sofrendo muito, ele não aguentava mais de 40, 50 minutos, o físico não aguentava. Perfeito. Então, a partir do momento que o Rogério coloca ele mais à frente e fala assim, você vai marcar mais saída de bola, mas você não vai ser o segundo volante ou meia aqui, o Patrick começou a fazer gol, o Patrick começou a participar de lance-chave. Essa semana, mais uma semana que você pega o balanço da semana do Patrick, ele é bem ok. Golaço. A mudança do Rogério com o Patrick é decisiva para o Patrick ou é uma evolução do Patrick no São Paulo por estar mais ambientado, mais magro? Eu na minha humilde concepção, acho que são 3 fatores fundamentais. Entrar em forma, porque hoje o futebol é muito físico, querendo ou não. Se você é grosso, mas se você se entrega fisicamente, você tem espaço em muitos clubes, inclusive no momento como São Paulo. Guilherme e Alisson estão aí. Exatamente, entre outros nomes por aí, que são fisicamente muito, acho que faltava, ele estava muito aquém do físico. Eu acho que essa confiança do treinador passa por você, acho que você muda seu futebol, você vira titular, você joga com uma responsabilidade muito menor que é lá no ataque, eu acho. E com certeza essa mudança de posição do professor achar, forçadamente ou não, não sei se foi a falta de entrega do Éder, se foi a saída do Marquinhos, se foi o Luciano mal pra caramba, não sei o que aconteceu para ele encaixar lá, mas eu acho que esses 3 fatores trazem o cara de volta à tona no momento. Acho, humildemente, que se lesionar, são mais 4 meses para voltar a tudo isso. Porque cai o físico, vai ficar gordo, demora muito para entrar num ritmo de futebol. Esse tipo de jogador a gente conhece, é um cara que tem uma entrega, protege com o corpo, mas o cara precisa estar no timing de bola, o cara precisa ter essa atenção, senão ele começa a fazer falta, ele chega atrasado, o cara toma à frente dele. Agora você vê que ele protege várias com esse know-how de timing de bola. Ele é boleirão pra caramba. Ele é boleirão. Então assim, eu não estou falando que eu gosto. Ele é peladeiro, né? Ele é peladeirão. E você acha que a bola tá saindo... Fica ali na lateral, então acho que esses 3 fatores trouxeram o cara à tona. E o São Paulo precisa de boleiro. Precisa. Todo time precisa, são características que vão se complementando. Ele aparentemente... Essa peça ali da malandragem, ele parece que sente pouco isso. Eu não sei se é por ser boleiro, não sei se é por estar tranquilo, não sei se é um profissional que fala, se não der certo aqui eu vou pro outro, se eu tô rico ou não tô, mas ele me parece que não sente essa história, sabe? E pra mim, diferente do Nicão, que eu não acho que tem isso, o Patrick, ele sabe o que é um jogo grande, ele sabe o que é um time grande, ele sabe o que é pressão. Sentir o momento, assim, né? Enfim. Tomara. Bola cheia e bola murcha. Tomara. Deixa eu pegar as datas e horários. O bola cheia vai pro Luciano, que tá voltando, fez 2 gols. De acordo. Comemoraçãozinha, lei do ex, né, cara? Então, assim, passa por isso também, né? Ter esse brilho de sentir, de querer fazer gol dos caras e até exagerou um pouquinho, né? Mas tudo bem. Mas eu acho que a bola cheia vai pra ele. O bola murcha... Cara, eu não sei pra quem dá esse bola murcha, viu? Eu daria pra arbitragem, porque pelo amor de Deus, né? Fizeram com a gente essa semana, foi um absurdo, cara.
São Paulo teve 10 cartões e 9 faltas no jogo. Me pegou muito. Contra a Universidade Católica. Eu estou e as duas acostumado arbitragens, não tô falando só. A de Goiânia péssimo, também foi bem esquisita, cara. péssimo. Mas assim, não só de prejudicar o São Paulo, tô falando de Não, ser ele é ruim. Ele é ruim. Mas aí é o padrão do futebol brasileiro, Exato, ruim, né? estraga o Arbitragem campeonato. ruim no brasileiro, eu estou acostumado. É padrão. Os caras são ruins. Eu cheguei a achar que ele não ia dar o pênalti. A da Conmebol eu achei mal intensa. Isso é diferente. Assim, a gente, outro dia eu tava no Twitter conversando e a gente lembrou do episódio de da 2005, competição né? da Conmebol. Vocês sentem também que... Às vezes muitas vezes eu pensei sobre isso, mas vocês não sentem que existe um preconceito do restante da América do Sul com a gente? Não só na questão futebolística, tá? A questão futebolística é uma delas, mas não sei se é um preconceito ou se eles olham como a gente, como é o maior país, É nós contra a maior eles, economia, cara. e a gente fala uma outra língua. É o país rico. Nós somos diferentes, Sim. e eles querem, tipo, nós contra eles. Então, quando a gente vai pra Libertadores, é como se toda a América do Sul fosse uma unidade e nós fôssemos uma coisa à parte, às vezes. Às vezes eu tenho essa sensação. Posso estar viajando. Quem no mundo faz um regulamento que você define quem chega na final e não pode chegar os times que têm meritocracia? Não pode ter final brasileira. É porque a gente fez uma sequência, né? Nossa. Não, tudo bem, mas você imagina você fazer uma São Paulo Eurocopa e que não Atlético, pode depois se São Paulo e enfrentar Inter. dois, sei lá, cara, do hemisfério. Não sei também. E aí quando acontece uma situação dessa de Portugal e Espanha não arbitragem... podem se enfrentar. Quando, que isso? Quando acontece uma situação dessa de arbitragem, eu sempre fico pensando um pouquinho nessa questão, já relembrando que em 2005, né, existiu uma suspeita que eu não lembro se chegou a ser comprovada, da máfia do apito? Do jogo contra o River, né? Que da Eu ligação sim. do árbitro no jogo de ida, não foi na volta, foi na ida, que o árbitro teria recebido suborno do River Plate para prejudicar o São Paulo, e diz a lenda até hoje que aquele pênalti só foi marcado porque quem marcou foi o Bandeira. Que não estava no esquema, porque senão jamais teria sido marcado, né? Não duvido nada. É uma lenda urbana, né, do futebol, mas rolou, né, teve esse papo, teve várias notícias sobre essa ligação que aconteceu, saiu bastante coisa sobre isso e nunca nada foi feito, né, em relação a isso. E aí aquela questão que a gente volta para um ponto que as punições aplicadas para a Conmebol nos casos de racismo que aconteceram foram menores do que as punições que aconteceram para situações disciplinares de campo. É um absurdo isso. É surreal. É surreal. É loucura, né, cara? Se a gente for entrar em... É o cara desvalorizando o próprio... A forma que a Conmebol lida com o racismo... Isso para todos os times, né? Não estou falando do São Paulo, estou falando do Corinthians, do Palmeiras. É o tema com o futebol brasileiro. E a gente vai ter outras situações. Como é que a gente esquece o caso do De Sábato com grafite, por exemplo? Foi De Sábato, né? Saiu preso, saiu de campo algemado. Saiu de campo algemado. E agora os caras repetem na arquibancada. Torcida do Boa. Poxa. Cara, bom, bola murcha para eles também. Placares. Então a gente tem primeiro quinta-feira. Não, eu acertei, hein? 2x1? Acertei o 2x1. Boa. Acertei o 2x1. Se recuperando. Acertei o 2x1 do Atlético. Eu falei que ia perder e depois ganhava 2x1. Boa. Quinta-feira, 9h30. No Morumbi. Eu vou estar lá, eu vou. São Paulo. Eu tô lá, porra. E Universidade Católica. Eu começo com 3x0. É raiva, é bagunça, 3x0 pro São Paulo Futebol Clube. 4x1. Eu... 2x1. E domingo... Vou ser sincero, tem uma carinha de 1x0 danada, velho. Mas eu vou no 4x1. Não, vai placar, a Conmebol pra mim já é o placar que o juiz colocou no Sporting Bet, sabe? Não, venderam hoje. Não, agora tem que escolher sportsbet.io. Não, sabe por que eu acho que porque meu 3x0? Porque até hoje venderam 21 mil ingressos. Acho que até quinta vão vender 46 mil. E a casa cheia faz uma diferença. Vai empurrar, né? Faz diferença. Tem feito diferença. E domingo tem Atlético Mineiro. Esse eu tô preocupado. Lá... 18 horas, sem meio time. 18 horas. Vou ser otimista, 2x1 pro Atlético Mineiro. Eu acho que vai ser 2x0 pro Atlético Mineiro. Eu tô sonhando que a gente vai fazer um gol ainda. Caramba. O Atlético vem forte. Não tem jogo que a gente é mais zebra do que esse, né? A gente pega um time muito melhor que a gente, completo. O São Paulo já seria inferior ao Atlético Mineiro. Mas dá jogo. Dá pra brincar. Dá jogo. Pô, assim, aquele jogo é muito louco, né? Pô, se você pegar o ano passado, a gente faz um jogo bom contra o Atlético Mineiro. Então, somos prejudicados pela arbitragem naquele jogo, né? Tem o lance do gol anulado do Luciano, né? Aí.
E, pô, o Atlético era muito mais time que o São Paulo. Esse ano continua sendo e a gente vai ser em meio time pra lá. Então, com o Flamengo, quantos suspensos são? Acho que são 8. 8 suspensos? Não, 8 desfalques. Suspensos. O Diego, eu sei que tá suspenso. A gente pode levantar isso ao longo também da... Podemos. Seu placar. Faltou somente o seu placar. O meu placar? Atlético e São Paulo. 1-1. 1-1, ótimo. A zebrinha. Monstro. Zebrinha. Estragar o cartola de vocês Estragar todos. tudo. O cara vai pôr o Hulk de capitão. O Hulk vai ser expulso no começo. Uma entrevista. E ali o São Paulo fechadinho. O Diego Costa suspenso. Tá sabendo. Então vai ser 2-0 pro Atlético. Nosso capitão suspenso. É isso. E você? Já tá. Já se inscreveu. Se inscreve. Já tocou o like, sininho, que não existe mais. Deixa o like. Não tem mais sininho? Não, o da mesa, né? Que a gente tá. O sininho não tem mais. Quando que era? 2016? Não sei, faz tempo que a gente faz isso aqui. Mas se inscreve, comenta. Deixa o like, comenta, dá o seu live. Bola cheia e olha o Igor Gomes com mais carinho. Boa. Com vocês, perguntas do internauta, já estamos no ar, 120 pessoas, Gabriel Furman na nossa mesa, no lugar de Caio Domingues, passeando o mundo afora. Por favor, explique para o Gabriel como funciona e novamente para os repetentes de série que ainda não entenderam. Cheguei aqui, eu sei como funciona. Eles estão na nossa mesa aqui. O Juntos vai ler as perguntas, a gente vai responder, isso vai para o programa de amanhã, daí a gente corta. E daí a gente vira pra cá e faz uma live exclusiva que é deletada assim que acaba. Essa live. Quem viu. Quem viu. Não viu, então responda pra lá, pros nossos amiguinhos, então, pra cá. Primeiro aqui. Primeiro olho pra lá. Como se eles estivessem na mesa aqui então, conosco. Aqui com vocês vão olhar se o corte que eu fiz aqui tá bom gente. Olha, tá bonito. Deixa eu ver, tem rainho atrás? Tem rainho atrás. Fez o fio, né? Mandem perguntas. Agora é a hora que vocês mandam perguntas muito boas e a gente responde bem mal. Boa. Então eu vou começar aqui pro Lucas Leite que mandou aê, Fu. Tá bom. Aê. É a puta pergunta pra dar engajamento. Aê. Aê. Aê tá pro Lucas Leite então. Tá respondidaço. Boa noite, seus lindos. Cadê o tiozinho? Nossa, essa cega, tadinha. Segunda-feira mais lenta que Igor Vinícius domingo. Como vocês acharam o futebol de Igor Vinícius no domingo? Eu não acho que ele é lento. Eu não acho lento, né? Tem uma coisa que ele não é lento. Eu acho corre ele mais que todo mundo. A melhor característica eu acho dele jogador é a velocidade. médio, né? Mas assim, lento ele não é. Ele virou uma válvula. Tem várias coisas que ele é. Lento não é uma delas. Boa. Salve pro Juan Fran. Salve, amigos. Uma segunda feliz. Caio foi expulso, a gente viu aqui. Perguntas. Vamos lá, pede pro Fu falar do Rodriguinho. Falou e muito. Ótimo. Acertou. Assista amanhã, você que tá aqui, quem tá vendo aqui já viu. Falamos do Rodriguinho. Foi um tema do programa. Foi importante do tema do programa. Kevin Oliveira. Seria interessante um time alternativo, talvez até com sub-20 contra o Galo, pensando 100% no confronto contra o Palmeiras? Não estamos falando de um time inteiro de sub-20. Estamos falando de um time alternativo. Talvez um Luizão jogando, um menino. Que fatiamos. Então, vai ter que ser, né? Na verdade, para começar a história vai ter que ser. Não tem outra opção. Já está forçado a isso. Já está forçado a ter essa situação. Se usar todo mundo que pode jogar, será um time alternativo. Mas dentro desse contexto que o time já será alternativo, tirar peças, eu acho que... Eu não sei, cara. Assim, eu olho para esse jogo contra o Atlético e eu vejo um jogo que não tenho muitas esperanças. Já não teria muito se tivesse o time completo. Sem o time completo, as esperanças caem ainda mais. Eu acho que se você está planejando, se você tem um planejamento de ano, isso é importante. E aí você olha e fala assim, putz, esses 3 pontos aqui contra o Atlético Mineiro, eu desencano, cara. Não me interessa. Mas aí você tem um planejamento do ano que você fala assim, putz, esse e esse menino eu quero usar ao longo do ano. E agora eu tenho uma oportunidade, um jogo que não me tem nenhuma expectativa, que eu não tô contando com esses pontos. Tem um jogo muito difícil na sequência, né? A gente vai decisivo pra caramba. Fora de casa. Que pode, se o São Paulo elimina o Palmeiras, muda o ano.
Muda o ano. Muda o ano. Pelo menos na perspectiva, né? De confiança, emocional, psicológico, tudo isso grana muda. No caixa. Financeiro também, porque a classificação na Copa do Brasil dá dinheiro. E tudo se isso perde pro Galo em Minas no Brasil. Não muda nada. Não muda nada. Então, assim, se o Rogério fala assim, olha, tem esse menino que eu quero usar ao longo do ano, cara, a hora de colocar esse moleque pra jogar e dar um descanso para jogadores que estão vindo numa rotina pesada, ainda mais com as expulsões que a gente teve contra a Laú, que fez todo mundo ter que se desdobrar ainda mais no jogo lá. Sim. Cara, por mim, é uma ideia interessantíssima. É interessante. Mas tem que estar no medo de ser uma frigideira, sabe? Esse é porque ninguém vai ponderar. Se ninguém vai ter paciência, ninguém vai falar, de 6-0, esse moleque não presta. Sei lá, mas aí nem precisa fazer isso, né? A gente que tem um pouquinho mais de idade, a gente lembra do São Paulo tomando umas burdoadas de 7-2, 7-1. Sim, e faz parte do jogo, talvez. Pode driblar com um sub-20 contra o Galo e tomar 6-0? Pode, vai mudar o que no ano? Não muda nada. Não acho que muda no ano. Não muda, mas assim, muda pra percepção do torcedor de modo geral. Aí é que... Talvez. Quanto de ouvido tem que ser dado a esse torcedor de modo geral nesse sentido, entendeu? Bem pouco. Depois daquele 4-0, nada machuca também dessa forma. Nosso diretor vende roupas masculinas meio período, tá ligado? Inclusive alguém perguntou... a gente fala de profissionalismo, se fizer tudo isso aqui... Daí... Alguém perguntou, esqueci o nome, por que São Paulo investe em olheiros na América do Sul. Tá explicado, um cara que não tem foco nenhum no futebol. Tá São olhando Paulo sem tecido de terra. Aliás, pelo Guarani do Paraguai, estreou essa semana o Chico Maravilha, um menino nascido em 2007. Estreou pelo Guarani do Paraguai essa semana. Que beleza. Cara, em 2007 eu já... Everton Alves. 2007 eu tinha 18 anos, cara. Everton Alves, duvido alguém escalar o banco do próximo jogo. O banco? O banco é difícil mesmo, porque eu não sei nem quem cai. Eu não sei. Mas aí, desculpa, oportunidade tá pra começar a testar alguns meninos do Sub-20. Por exemplo, todo mundo fala... O Couto vai estar no banco. Mas eu tô... Não tô falando nem dos meninos que já estão no profissional, né? Porque o Young já tá treinando no profissional, o Couto tá sempre lá, não tem mais idade pra Sub-20. Mas eu tô falando dos meninos que estão no Sub-20 agora ainda. O caso do Maioli, o caso do João Adriano, você tem... O Moreira tá nessa? O Moreira já tá profissional. Voltou agora. Já tá. Voltou. Já tá indo voltar, mas ele já é do profissional, ele já é considerado beleza. do profissional. Você tem outros meninos ali de meio campista. O Léo Silva, que voltou pra jogar no Sub-20, também é outro menino que a gente sabe que pode ter uma oportunidade. O Negruti, que também é do Sub-20. A hora de botar essa molecada agora, vai ser o banco. De fazer uma canchinha pra eles, de dar uma experiência pra eles, que é importante pra caramba, é agora. Vai ser curioso que vai ter, pela primeira vez, vai ter a camisa tipo 103, sabe? É o cara que joga. O Patrick é o 88, você vai começar a ter camisa de 3 dígitos. A sorte 122. É que entre o 40 e o 88 tem bastante número sobrando. Boa. Esse nome muito esquisito pode ser uma pegadinha, mas o Kioha Ciffer. Marcos Guilherme pode melhorar o Rigoni, uma vez que ele jogava melhor com o Marquinhos? Olha, uma questão interessante. Eu não sei se a relação com o Marquinhos existia tão forte assim. O jogo contra o Racing, né, que eles destroem, os dois jogam muita bola naquele dia. É muito interessante, um exemplo legal. Mas o Rigoni caiu de rendimento sozinho, né? O Rigoni, quando ele chegou, quando o São Paulo começou a sondar ele, eu até cheguei a falar, se ele jogar a bola que ele sabe jogar, ele é muito bom jogador, é pra ser um dos melhores do país. É pra ser um dos melhores jogadores do Brasil, e devia ter feito. Quando ele jogou bem, ele foi um dos melhores do Brasil. Mas eu não sei se estava relacionado a ter o Marquinhos. Acho que era a fase técnica dele que era muito boa. Pô, ele aceitava cruzamento com as duas pernas, ele driblava, ele chutava. Fazia gol, tudo. Cara, tava surreal. E de repente, uma queda de rendimento que não é muito diferente de tudo que ele já apresentou na carreira dele. Não é diferente do que aconteceu com ele jogando fora do Brasil, jogando fora da Argentina e jogando até na própria Argentina. No Independiente, ele era, pra mim, cara, teve uma fase muito alto nível. Muito alto nível. Então, ele é vendido. No Elche, ele tem alguns momentos interessantes. Ele tem picos, né? Na Rússia também, né? Também, no teve alguns momentos, mas... E é a mesma coisa, ele tá replicando a mesma coisa. É um jogador inconstante. Essa é a conclusão que a gente chega. Fato. Tem perguntas boas. Tem muita gente falando aqui sobre o Rodriguinho, você já discorreu sobre esse tema. Tá legal, viu? Nomes que podem ajudar o São Paulo também da base. Nem faz sentido eu falar pro cara que tá ali, porque ele já viu, tá no começo do programa. Muito... Aí eu tenho, são 3 perguntas numa só, que eu juntei aqui um bem bolado total. Então, o Daniel fala de 20 mil ingressos vendidos, da importância, o Alexandre Silva. Dani,
Peraí, só um minuto. Saúde. Que o Juan Fran veio direto da Espanha, dos torneios do Djokovic, e parece que não está se sentindo bem. Levando em consideração a volta lá no estádio da seguradora Allianz, Nicão e Tales voltando e tendo condição, você escalaria um deles? Não. Iria de 3 zagueiros? Sim. E um time um pouco mais fechado ou repetir o que estamos jogando? Bom, eu tenho uma questão com o Palmeiras, com esse time do Abel Ferreira especialmente. O Palmeiras, ele tem hoje uma estratégia muito interessante de blitz. Ela é muito bem feita, o jeito como eles conseguem compactar a defesa adversária. É um ataque absurdo, que ele vai rodeando a defesa adversária até que ele encolhe a defesa adversária inteirinha na área, ele força você a estacionar o ônibus. Você não precisa fazer o park the bus, eles forçam você a estacionar o busão. E quando eles forçam isso, entra num ponto que é muito interessante, que é a bola parada do Palmeiras é fortíssima. É surreal o que eles conseguem fazer com escanteios. Scarpa, Veiga. E aí, a batida do Scarpa, a batida do Scarpa, o próprio Veiga, quando bate escanteio também. Gustavo Gomes é muito bom na jogada aérea. Muito. Não à toa, é um dos artilheiros, né? Do Brasileirão, tá ali com 6, 7 gols, se não me engano. Acho que tá com 6 gols no momento. Então é impressionante o que o Palmeiras faz com essa bola aérea. E então o São Paulo tem uma questão muito séria para esse jogo, que é impedir que o Palmeiras consiga escanteios. Como é que o São Paulo ganha do Palmeiras no jogo do 1-0? O Palmeiras tem um escanteio no jogo todo. O que acontece no jogo que a gente toma virada? E poucas faltas perto da área, né? O da virada. E o que acontece na divisão? São Paulo controla o Palmeiras durante boa parte do jogo. Vou dizer que o primeiro tempo nem tanto. O primeiro tempo do Palmeiras foi mais perigoso do que o segundo. Concordo. Só que, dos 35 em diante, o Palmeiras começou a encaixotar o São Paulo. E o São Paulo foi recuando. Foi recuando. Do minuto 38 ao minuto 45, o Palmeiras teve 7 escanteios. E aí fez um gol no escanteio, e o outro sai numa jogada de bola parada também, numa falta próxima à área, que acaba rolando a jogada ensaiada, e sai o gol do Gustavo Gomes por ali. Então, olha que loucura que é você jogar contra o Palmeiras. O mesmo acontece com o Atlético Goianiense, quando eles tomam a virada em 5 minutos lá no jogo, que eles estavam vencendo por 2-0, eles estavam vencendo, e aí de repente eles estavam 4-2 em 5 minutos, negócio surreal. Acontece a mesma coisa. Então tem que tentar limitar. Como é que você faz isso? Agredindo. O Palmeiras é um time que precisa ser agredido, porque se você não agride, você fica lá no seu campo. Você começa a recolher, e se você recolher, por isso que eu gosto da ideia dos 3 zagueiros. A final do Paulista ela é mortal por isso. A gente não agride. No segundo jogo, você abre mão do jogo e é tudo que os caras querem. O São Paulo faz um jogo maravilhoso no Morumbi, apesar do gol que nasce de um desvio e tudo mais. Mas faz um jogo muito bom no Morumbi, agredindo, e no jogo da volta decide que vai se defender. Então eu não sou a favor de fechar a casinha, porque se fechar a casinha, o Palmeiras vai esmagar. Mas o São Paulo precisa de um meio campo... É o 3-5-2. Então, mas aí, vou dizer que nesse ponto eu até gosto do Marcos Guilherme nessa situação, sabia? Eu acho interessante. Pra puxar um contra-ataque, não vai desafogar. Não vai poder jogar. Ele não falou. Foi o Marcos Guilherme que ele falou? Não foi. Não. Foi mas, Nicão e Tales. Sim, mas eu gosto do Marcos Guilherme que não vai poder jogar. Tá bom. Nessa Numa situação. Poderia porque é o tipo de jogador que a gente precisa. Corre. Porque aí o Palmeiras não pode subir todo mundo. Piquerez lá. Porque aí eles não podem subir todo mundo. O São Paulo vai ter que ter agressividade. Mas respondendo a pergunta especificamente, nem Tales para esse jogo eu usaria. Os dois completamente fora de ritmo. Mas quando a gente falou do meio campista, naquele outro Tales é um jogador que a gente começa a olhar, embora ele tenha sido o segundo volante também durante a maior parte do tempo dele na base. Mas eu gosto do Tales. Mais jogador bem técnico. Terminar aqui então, tudo ótimo. Vamos pra lá. Vamos voltar para lá. Encerrar aqui as perguntas do internauta gravadinha. Obrigado por participar, se inscreve. Continua na live, que aqui acontece muita besteira, muita coisa boa, já que não grava. Quem sabe faz ao vivo. Então vem conosco. Quase 300 pessoas. Falar um pouquinho de tática só, porque o programa já está grande, mas se você pegar o que temos disponível hoje, tá? Tem 11? Então, eu estou desconsiderando suspensão, estou mirando tática para o jogo com o Palmeiras, que eu acho que é o mais legal. Por quê? Porque contra a Católica a gente forçadamente vai estar desfalcado e vai estar com 4-2 de vantagem, mais o Morumbi, beleza, vamos ver o que vem. E contra o Galo, até o que a gente já falou, você fala, puta, talvez abre mão um pouco e mira na decisão. Pegando a decisão, contando que, puta, sai zica, ninguém mais se machuca e a gente não tem maluquice de capitão pra lá,
A base do time, a gente até chegou a falar um pouco disso na semana passada, falar com o Gabriel. Basicamente, a gente não sabe quem serão os laterais, e daí eu queria te ouvir, especialmente pela sua tese de a gente precisa atacar o Palmeiras, Igor Vinícius ou Rafinha, Reinaldo e Wellington. Acho que os 3 zagueiros é uma coisa meio... Consenso, ninguém discute mais. Daí, Luciano recuperando a confiança, né? Porque basicamente tem 3 caras brigando por 2 vagas. Que é Patrick, Luciano e Gabriel brigando por 2 posições. Então hoje eu acho que o Gabriel está na frente porque está funcionando bem. E o Luciano vinha numa fase que essa semana reverteu. Então o Patrick até entrou no último jogo para fazer um 3-5-2 mesmo, né? Então o Igor muitas vezes jogando de primeiro volante, Nestor e Patrick e os 2. E cara, pegando o que a gente tem de peça, que não varia muito mais do que isso não, tá? Você tem um Pablo Maia, um Rigoni, os laterais e o resto não deve jogar. Qual seria o voto de vocês para montar o meio-campo para enfrentar o Palmeiras? Acho que essa é a minha discussão tática de hoje. Porque, lembrando, o Palmeiras vai jogar com um ponta aberto de cada lado aqui, né? Provavelmente alguém centralizado, que deve ser o Rony, deve jogar com o Scarpa e o Veiga aqui, então ele vai montar aquele arquinho do sufoco. Como que a gente se prepara? É complicado, né? Porque são 2 caras distribuindo. Isso. Os 2 muito precisos na bola parada, com 2 pontas bem abertos. Tem ainda... De qualidade, né? Exato. Um deles, um dos melhores do país, né? Então é complicado essa questão. E ainda tem o Wesley, né, para entrar no segundo tempo. Muito provavelmente vai entrar no segundo tempo, faz aquele burburinho, finaliza muito bem, ou seja, o jogador da base do Palmeiras que vem muito bem. Então é bem complexa a situação. Eu já falei sobre isso um pouquinho hoje no programa. O Palmeiras vai tentar fazer aquele abafo para encaixotar o São Paulo e ganhar os escanteios, que são a arma principal do Palmeiras nessa temporada, né? O Palmeiras precisa, se fizer um recorte dos últimos jogos, 5 escanteios para 1 gol gerado a partir de escanteio. Se fizer do Brasileirão todo, são 8 escanteios para 1 gol gerado a partir de escanteio. E dito e feito, toda vez que o Palmeiras teve mais de 6 escanteios numa partida, ele fez um gol a partir de um escanteio. Seja numa jogada ensaiada, como teve contra o Coritiba, seja na bola alçada na área, seja num pênalti que acontece, como foi no... Como é que foi? No jogo contra o Avaí? Isso, no jogo contra o Avaí. Então, isso faz parte do esquema do Palmeiras. Como é que a gente evita isso? Agredindo. E aí... Qual é a formação para agredir o Palmeiras? Essa é a grande questão. A gente está com o Igor Gomes para fazer a função de segundo volante. Acho que ele é uma peça indispensável no time. Esse aqui é certeza. E aí a grande questão, Gabriel Neves, ou a gente tenta abusar um pouquinho do Patrick aqui pelo lado esquerdo, porque o Gabriel Neves ele vai brigar, ele vai disputar, até pode brigar com posição com o Igor Gomes, mas a gente não pode deixar o Palmeiras conseguir empacotar o São Paulo. E aí tem que ser agressivo e tem que ter 2 caras para, se não impedir, pelo menos ficar muito em cima do Scarpa e do Veiga, porque não pode deixar eles terem a liberdade e o espaço para poder fazer o empacotamento que acontece na defesa do São Paulo. Porque teoricamente são esses 2 os caras. Então o Igor Gomes muito em complexo. e o Neves no outro. Cara. O que o São Paulo não pode fazer? Não pode fazer o que fez no jogo da volta do Paulistão. Que decidiu, não, vou fechar a casinha aqui, vou me defender. Se jogar para se defender e só se defender, vai tomar um atropelo de novo do Palmeiras. Nem jogou, né? Nem saiu pro jogo. Aqui, assim, pode não ser no início do jogo, como foi no Paulistão, pode ser na metade, pode ser no final. Em algum momento. Se decidir ficar atrás, vai tomar um atropelo do Palmeiras de novo. Vai ser 3-0, 4-0, vai ter outra passagem de carro para cima do São Paulo. Então não pode deixar de agredir. Acho que o Luciano é uma peça extremamente importante em forma, né, jogando bem, porque ele dá mobilidade para o ataque que o Caleri não dá. Amo o Caleri, é o nosso centroavante, é o artilheiro. Nossa, não tem como não gostar. Mas o Luciano dá uma mobilidade que deixa o adversário com um pouquinho mais de medo. Só o Caleri aqui... tá definido. Só o Caleri segurando a defesa, eu não acho tão... Quem você colocaria no lugar do Luciano? Eu colocaria o Patrick no lugar do Luciano. Tiraria o Luciano. Eu concordo com a teoria de vocês, eu gosto também disso. O time do jogo passado. Eu iria com o Igor e com o Reinaldo, porque eu acho que o Wellington contra o Palmeiras ainda Igor existe. E Reinaldo. Acho que ainda existem marcas no Wellington
traumas nessa ponta direita, que o Reinaldo não bate boca na parte física, pode encrencar lá com os caras. E o meu único ponto com o Patrick, apesar de gostar mais da movimentação do Luciano também, é prender a bola no ataque. Eu acho que o Patrick, pelo corpo, pela essa manha, eu acho que é um cara que, acho que vai chegar no segundo tempo, ele vai ficar morto por essa bola ligação direta que não vai ter como muito escapar. Mas eu acho que às vezes ele segura uma bola no ataque que dá esse desafogo importante, que a bola bate e volta muito pro São Paulo. É sempre o Jandrei chutão, e o Caleri, quando fica sozinho, ele não tem essa função de o Aloysio de abrir a capa, de segurar, dar um desafogo. E ele pode compor o meio-campo também, né? Ele volta um pouquinho. Ele volta pra marcar. E de repente, o na meu situação, time do primeiro tira ele e tempo, põe o Luciano. do entendeu? primeiro tempo. Mas eu acho que ele pode ser importante. Com qual time eu começaria o jogo no Allianz? Com o Luciano de meia, com aquela distribuição. Pois é. Tirando o Nestor. Mas você acha que o Luciano... Mas você acha que o Luciano, com esses 2 gols, ele vai voltar um pouquinho para distribuir? Porque quando ele voltou, ele foi fominha, né? Cara, eu acho que essa semana foi foi chave. Tá aqui, né? Na real. Possivelmente eu até faria isso, Exato. tá? Dos dois lados. 3 zagueiros, Reinaldo. Rafinha, Porque assim, Reinaldo. a gente tem que contar muito com o Diego por aqui conseguindo segurar a ponta. Né? E a mesma coisa do outro lado com o Léo conseguindo segurar a ponta. E a gente sabe, até no Diego eu confio um pouquinho mais, mas a gente sabe que o Léo não é o melhor marcador do mundo. Não, ele tem que tomar umas Nem o Reinaldo. Nem o Reinaldo. Então, esse lado aqui do campo, que infelizmente vai estar com o jogador mais agressivo deles, que é o melhor jogador do time, é o nosso lado mais fraco. É o Dudu ou o Rony, pra você? Desculpa. É o Dudu. É o Dudu. Mas exatamente por isso que pra mim o Patrick é peça indispensável. Porque ele ajuda a compor isso aqui. Porque ele precisa compor aqui. É. Então eu preciso do Patrick nessa ala esquerda ajudando, na ala né? esquerda. A grande questão é que assim, não existe nada que seja perfeito. Todos os lugares a gente vai ter uma brecha onde o Palmeiras pode passar por nós. Mas se eu pegar o último mês, a peça que eu tiraria do time é o Nestor. E agora invertendo o jogo, e qual é a brecha deles? A gente fala muito das nossas fraquezas aqui, as nossas defesas. Você assistiu o jogo deles nesse fim de semana? Contra o Atlético Paranaense? Não. O Atlético Paranaense poupando o pé. Eu vi que poupou, desculpa. Mas aí tem o encanto Filipão 2-0, lá, 2-0. tem o encanto Filipão, essa bobagem toda. Mas eu acho que tem que olhar, cara, porque os caras jogaram completo. Então, e qual foi a fraqueza do Travaram o meio campo, então, tipo, deixa o jogo uma vez que feio você aqui. trava o Veiga e o Scarpa, não dá espaço, principalmente... Embola o meio de campo e acha duas bolas. E olha, vou ser bem sincero, eu gosto muito do Veiga, mas eu acho o Scarpa um jogador às vezes mais perigoso do que ele, cara. Ele é mesmo. No dia bom, o Scarpa é mais perigoso que o Veiga. É menos dinâmico, mas as bolas do Scarpa tem mais... Eu acho mais perigoso, então você não pode dar espaço pra ele construir. O segredo, pra mim, é a atuação desses dois caras travando o meio campo. Eu não posso deixar... É um jogo de sacrifício, né, cara? Pois é. Eu vou jogar sem a bola, eu vou correr, eu não vou deixar o cara jogar, não vou deixar o cara com espaço. E nesse sentido, o Nestor, pra mim, as melhores características do Nestor são... Era um jogo que se a gente pudesse ter o Luan ia fazer uma diferença tremenda, cara. Quanto o Luan o Abel aqui joga... Você falou sobre times que jogaram juntos na base. O Luan e o Nestor fizeram uma dupla muito boa na base, porque o Nestor era um segundo volante que criava e o Luan ficava e pisava muito na área para finalizar. Inclusive, tem o gol dele na Libertadores que sai dessa forma, né? Porque o Luan fazia tanto isso na base, eu vi ele fazer tão pouco no profissional. É um pecado a gente não ter ele. O Abel deve estar muito feliz mesmo. Mas acho que é aquela coisa, a gente tem que aceitar, e infelizmente aceitar a realidade, que o time de São Paulo é muito mais fraco que o time do Palmeiras. E é importante o Jandrei passar pela consciência que 1 minuto não é cera. 1 minuto é jogo, é jogar. Aquela postura que a gente teve no 4-0 foi muito vergonhosa. Muito Então é aquilo que a gente falou, se fizer aquilo de novo, vai apanhar de novo. Porque o time deles tem qualidade pra quebrar esse tipo de... Não, essa jogar fechadinho contra o Palmeiras não adianta, cara. Não tem um time que fechou a casinha contra eles e conseguiu ganhar. E ganhar. Você consegue ganhar se você fechar aqui. Se você fechar aqui, já era. Aqui, porque se você fecha aqui, os meias vão criar. E daí o sufoco vem. Você precisa travar o meio. Você vai deixar o Gustavo Gomes subir, você vai deixar o Piquerez subir. Que pra gente é um pesadelo. Então, perguntar pra você que assistiu aqui esse debate, acho que os 2 próximos jogos são importantes, mas a análise tática deles pelos desfalques é super X. O que a gente quer saber? Lateral direita, Rafinha ou Igor Vinícius? Lateral esquerda, Reinaldo ou Wellington? Meio campo,
E ataque? Quem joga? Acho que Caleri é meio unanimidade e tal, mas entre Patrick, Luciano, Neves, Igor Gomes e Nestor, perfeito. Quem sai? Essa é a pergunta da semana para a gente conversar até semana que vem, que basicamente vai ser um programa sobre São Paulo e Palmeiras. Valeu. Resenha Tricolor está chegando ao final. Obrigado, Gabriel, por ter vindo aqui mais uma vez. Boa. Falado da semana. Gabriel, onde eu te encontro agora? Você virou comentarista oficialmente, trabalhando como comentarista. Divulgue os seus trabalhos, ouvir os comentários de Gabriel, faz o quê? Tem que mudar pro exterior. Porque os jogos que a gente tá transmitindo... Mas temos gente de Toronto, temos pessoas... Cara, quem tá no exterior acompanha o Brasileirão Play. Tenho comentado Série A e Série B lá no Brasileirão Play, tanto em português como em inglês. Tenho feito mais isso, focado um pouquinho mais essa parte da minha carreira. De vez em quando ainda faço um comentário no Twitter ou outro. Eu vou voltar a falar um pouquinho mais da base do São Paulo e de outros times também. A gente tem muita coisa para falar de futebol de base ainda, muita coisa para o pessoal... Talvez mudar um pouquinho de pensamento e entender o que é futebol de base. Eu queria aproveitar na despedida para fazer um comentário sobre esse Sub-20 do São Paulo, que todo mundo está descendo a lenha, porque realmente está jogando mal, é um desempenho abaixo do esperado, mas também não surpreendente, afinal de contas é uma transição bem complexa de ser feita também, já tem muitas peças no profissional, e eu sempre digo, cara, se a gente tem esse número de peças que a gente tem no profissional de 2003, 2004... Cara, já deu certo esse trabalho, porque o trabalho tem como objetivo final ter a peça no profissional, não ganhar título. Eu vou usar um exemplo. O time que ganhou a Libertadores Sub-20, né, o 96, 97, 98, do Jardine, quantos a gente usou no profissional? Evandro jogou meia dúzia de jogos. Lucas Fernandes jogou pouquíssimo também. Gabriel Bosquilha, pouco também. David Neres nem se fala, né? A gente gostaria muito que tivesse jogado mais, mas infelizmente também não jogou. O Joe Anderson, que não estava... já mais aqui, mas que foi um jogador 96 importante. Você olha essa geração 96, Lucão foi um jogador que a gente não conseguiu fazer a transição dele como deveria ter sido feita e acabamos perdendo um jogador. E eu sempre falo, é ruim, é péssimo. Cara, ser jogador profissional tem tanta coisa envolvida, além de ser bom jogador. Tem um momento psicológico, um momento do time que você entra, tem a sua questão com você mesmo. Enfim, tem tanta coisa envolvida, além de ser bom jogador. Ser bom jogador é uns 25% do que você precisa para ser jogador profissional. Às vezes você nem precisa ser bom, mas você está no lugar certo, na hora certa. A gente estava falando sobre isso. Empresário certo. Empresário certo. A gente estava falando sobre isso antes do programa começar. A gente estava relembrando o time do Santos que ganhou a Libertadores de 2011. Você olha o time da final, é um time horroroso. Assim, com todo respeito, mas... Pará não jogaria ainda. Não, nem vale a pena. Times. A gente foi lembrando dos jogadores. Bruno Rodrigo, Durval, não é um time de estrelas, mas tinha um time muito bem montadinho pelo Muricy ali naquela época. Tinha o Neymar comendo a bola e o Neymar fez todo mundo jogar bola. Então, se você encaixa, e eu sempre falo isso, o Nestor, que é um jogador talentoso que está numa má fase agora, se o Nestor entra num time como, por exemplo, o time de 2005, 2006, 2007 de São Paulo, teria jogado muito mais bola. Se você bota N jogadores, o próprio Marquinhos, num time muito mais ajeitado, teria jogado mais bola. Então não adianta nada a gente cobrar do menino que ele jogue muita bola e ele decida. Aliás, ele nem tem que decidir, quem tem que decidir é quem foi contratado. Mas não adianta você cobrar isso do menino se o time tá todo bagunçado, desajeitado, cheio de desfalque, não tá jogando bem, o time não tá jogando nada. Aí você bota um moleque da base e fala, não, agora o time vai jogar pra caramba. Não vai acontecer, né? Você tá sendo maluco. Então, por isso, calma com o Rodriguinho. Calma com o Rodriguinho que tá subindo agora. E espero que vá muito bem. É um menino muito talentoso. É o meu favorito da geração 2004. Na geração 2005, todo mundo fala de ponta. Eu vou encerrar minha passagem falando desse menino que é muito diferente, que é o Neverton. Neverton, cujo apelido é Palmares, mas a gente não usa mais apelidos. Aliás, São Paulo, deixa os moleques usar apelido. Pô, que besteira isso, não deixar os meninos usar apelido. Que coisa besta. Não proibiram os apelidos, então o Rodriguinho virou Rodrigo, o Piauí virou João Douglas, o Maranhão virou João Gabriel. Rodrigo, você não... E eu acho que eles não perceberam. Você pode ser o Junks, mas agora é o Rodrigo e Gabriel. Deixa os moleques ter apelido, pô, que besteira. Obrigado por cercear o meu nome, que é meu. Mas, deixa... E Neverton, cara, esse menino é bom de bola, é driblador, me lembra. E eu sempre falo isso, cuidado, não estou falando que tem o mesmo nível, porque o Rodrigo do Santos, hoje do Real Madrid, já estava num nível muito mais alto na mesma idade, até por toda a preparação que ele teve. Foi um menino produzido pelo Santos desde o Sub-11. O São Paulo pegou o Neverton ali já no Sub-15, pro Sub-16,
teve que fazer um outro trabalho, fez um bom trabalho lá em Pernambuco, né, onde ele jogou anteriormente, mas veio para o São Paulo com outro trabalho para ser feito. É um jogador muito talentoso, é o melhor driblador de Cotia atualmente, e para mim é o melhor driblador que Cotia fez, ou tentou fazer, desde que começou a surgir assim. É pra jogar, bater de frente com o Anthony, com Neverton, com Lucas Moura. Neverton. Gosto muito desse menino. Boa. E espero que 2005, consiga crescer. 2005. Então, Ótimo. É o menino que eu falo pra vocês. Olhem com muito carinho, com muito cuidado. Eu espero que tenha um futuro muito brilhante, porque é bom jogador. É o principal ponto ele já tem. Ele sabe jogar, é muito bom. Espero ver ele muito mais no Sub-20 e quem sabe no profissional. um abraço pra ele. Muito bom. Um abraço vai para o César Domingues. Com O Cezão Z. tava aí na live. Tava aí. O Caio, eu vou deixar um abraço. Manda você um Eu abraço mando. pro Caio, por favor. E para todo mundo que vai estar lá quinta-feira no Morumba com a gente. Quinta-feira. Passa lá, dá um abraço na Cativa, a gente posta aí no resenha, todo mundo tem acompanhado, na alegria e na tristeza, e vamos estar lá. É isso aí. Meu abraço hoje é pro Diego aniversariante, participou da live, um abração. Boa. Acompanha rigorosamente todos os resenhas, manda mensagem, cara, nota 1000. E pro Caio, que tá lá relaxando, Maldivas? Maldivas. Velejando. Agora ele fechou o canal do Panamá É, pra nadar, vai encher borboleta. de uísque. É isso. Muito bom. Semana que vem tem mais. Quinta tamo no Morumba. Não tem nenhum magro aqui, então só beijo. É, Tchau. valeu.